voltar a conversar com o psicólogo Ranieri Brito sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. Esse é o alerta principal da campanha Janeiro Branco. Assunto hoje aqui no nosso Papo de Quinta. Vê que interessante, Ranieri, a pergunta, o relato, do José Marinho. Ele disse o seguinte: ele já teve ansiedade. Hoje em dia, ele ainda tem, mas não é como era antes. Ele quer saber se a ansiedade tem cura, se de alguma forma esses sintomas foram sendo amenizados ao longo do tempo. O que é que você diz? Na verdade, a ansiedade é algo natural e importante até para a nossa sobrevivência. Sim. O que torna ela nociva é justamente essa persistência dela e um grau mais acentuado que possa virar um transtorno da ansiedade. O que, na verdade, o nosso telespectador está narrando, que ele percebeu uma diminuição dela, pode ter havido a questão de uma troca de emprego, ele saiu de um convívio que era mais estressante para um convívio mais pacificador. A questão até da própria alimentação, isso influencia. Sim. O sono, se ele melhorou na qualidade do sono, então isso tudo vai interferindo também na ansiedade, né? Pessoas de convívio dele que geralmente despertavam gatilhos que aumentassem essa ansiedade, e se por algum motivo ele deixou de conviver com essas pessoas, a ansiedade, ela termina abrangendo uma série de fatores da nossa vida, né, que podem ser acentuadas a partir desses gatilhos, né? Pessoas, objetos, comidas, ambientes, tudo isso favorece, né? Às vezes as pessoas estão tão ansiosas com o ambiente de trabalho, né? Desenvolvem até algumas síndromes do trabalho, né? E ao trocar do setor, ou até do emprego mesmo, elas percebem uma diminuição dessa ansiedade. Então existem vários fatores que aumentam a ansiedade e várias maneiras também de você adotar ou hábitos que você pode também diminuir e controlar essa ansiedade. Isso pode ter acontecido meio que naturalmente, sem que ele percebesse, né? Mas teve influência direta aí nos sintomas. São então, os fatores ambientais, né? Os fatores externos que culminam nesse aumento da ansiedade. Muito bem. Agora deixa eu mandar falar também aqui com o Joel José. Ele disse que a filha dele é tão ansiosa que ela não dorme direito, nem come direito também. Ele quer saber se isso prejudica muito ela e também como amenizar. E esse não foi o único relato aí falando sobre insônia, sobre dificuldade de dormir, também aí relacionada à ansiedade, né, Ranieri? Com certeza. A má qualidade do sono, a insônia já como uma consequência dessa má qualidade, pode ser um fator direto, está associado diretamente à ansiedade, né? E o que é engraçado, uma noite de sono, quando é mal dormida, quando é mal administrada, ela termina culminando no dia seguinte uma série de outros problemas. Sim. E aqui a gente só está falando da ansiedade, mas o que pode ter levado essas insônias ou essas crises de insônia, ou quanto tempo isso já vem acontecendo, podem estar associados a outros transtornos também mentais, né? Como a depressão, algum tipo de fobia, algum trauma relacionado a algum tipo de evento. Então é bom sempre investigar, né, a origem dessa má qualidade de sono para ir desenvolver alguns meios de tratamento, né? Um fato que acontece pontualmente pode estar até dentro de uma normalidade, mas quando isso requer uma persistência, é natural e é importante que você procure uma ajuda, porque o sono é muito importante para o desenvolvimento de nossas atividades no dia seguinte. Então, se a gente tem uma sequência de noites mal dormidas, isso com certeza vai acarretar outros problemas, não só de cunho psicológico, mas também relacionados aos aspectos emocionais e até também biológicos, né? Para você ver, ele fala também que ela não anda comendo bem. Isso já pode ser também uma consequência dessa noite de sono, dessas noites de sono que estão sendo meio que ignoradas, negligenciadas, né, em relação a uma qualidade delas. Muito bem. Agora o relato da Viviane, a pergunta dela diz o seguinte: qual a diferença de ansiedade e síndrome do pânico? Ou a síndrome do pânico é uma consequência da ansiedade? Boa pergunta. No caso, a ansiedade, repito, ela é algo que é normal, é presente no nosso dia a dia. O que torna ela patológica é a persistência e o grau mais acentuado, que pode virar um transtorno da ansiedade, e aí tem tratamentos para isso. E no caso, o pânico é uma síndrome, né, que também pode ser o desenvolvimento de qualquer síndrome relacionada a pânico, que desenvolve características e sintomas de ansiedade, podem estar associadas a eventos
ou, por exemplo, experiências que você teve que desenvolveu aquele pânico a partir de uma ansiedade que foi mal administrada. Sim. Né? Então, é importante dentro de um processo terapêutico entender quais são os gatilhos e o que lhe move ou que desencadeia aquelas fobias para você fazer um tratamento cognitivo emocional. E é possível tranquilamente você tratar isso, né, tanto do ponto de vista terapêutico, como em alguns casos, a depender do nível que está esse transtorno, não só o do pânico, mas também existem os transtornos mentais relacionados à questão da alimentação, né, do sono, da compulsividade, que a gente já falou aqui algumas vezes também. Então, tudo isso, existe uma comorbidade em relação à ansiedade. A ansiedade, geralmente, muito provavelmente, está presente em todos esses transtornos. Então, a depender do grau, é também interessante que se faça também uma inserção de uma medicação dentro desse tratamento. Agora, repito, essa medicação só deve ser orientada e prescrita por um profissional da saúde mental, que no caso aí é o psiquiatra. Certinho. Nós falamos muito sobre a ansiedade, né? Porque chegaram muitas perguntas sobre a ansiedade também aqui no nosso WhatsApp, mas a campanha Janeiro Branco também traz outros alertas, a exemplo da depressão. E muita gente não sabe bem a diferença de depressão para tristeza, por exemplo, que é algo muito comum, né, Ranieri? Como é que a gente pode diferenciar as duas coisas aí? A tristeza, ela é pontual. Você acordou hoje por algum motivo, você ficou triste ou frustrado por algum evento que você pensou que ia acontecer de uma forma e não aconteceu. O seu time de futebol perdeu, você ficou triste. E por aí existem vários motivos que deixam a gente triste. Mas, repito, ela é pontual. Depois ela, ao desenvolver as atividades do dia a dia, ela vai se dissipando e vida que segue. No caso da depressão, é uma persistência de um estado emocional que vai lhe deixar mais depressivo, né? Mais uma distimia mais prolongada, que vai deixar você com energia mais baixa, querendo se isolar socialmente falando, que vai, inclusive, interferir, culminar no seu processo de alimentação. Então, a depressão, ela já caminha com alguns traços e características mais direcionada para uma coisa mais persistente. Então, ao detectar isso, ao detectar que algum familiar seu, uma pessoa próxima já está se isolando, já teve uma nutrição interferida aí, e uma questão de dorme muito, tem desinteresse em desenvolver atividades que antes desenvolvia com tanta maestria, com tanta esmero, é bom já abrir os olhos, ficar atento, fazer o direcionamento para um profissional, entender aquela questão, porque às vezes a pessoa fica muito calada ali, né, se isola não e compartilha, não fala, fala, e as pessoas meio que vão vivendo e a pessoa está ali, né? Então é importante sempre essa observação em relação aos seus, a autoobservação também é importante, quando você perceber, e às vezes é difícil no caso de depressão, é difícil a pessoa ter essa busca por uma ajuda. Geralmente é um parente que pega pelo braço e diz, vamos procurar uma ajuda que você está precisando, porque o seu estado não está normal. Então a pessoa, geralmente ao procurar uma ajuda, ela vai entender essa questão, né, de uma orientação toda de terapêutica, que vai envolver aí, no caso da depressão, indispensável a medicação e com certeza também o processo terapêutico vai ajudar bastante. Muito bem. Ao longo desse mês a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, né? É um compromisso meu e da minha equipe aqui no Mulher Demais voltar a falar sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. Agradecer aqui a Ranieri pela participação. Eu que agradeço. Obrigada. E Obrigado, você vai voltar aqui pra gente continuar falando sobre isso. Muitos relatos chegaram no WhatsApp do Mulher Demais. A você agradeço. Não negligencie a sua saúde, não adie, não fique colocando essa pedrinha no sapato, dizendo, não, é só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Daqui a pouco vira um calo grande, né, Ranieri? Um problema maior. Então, preste atenção e vai se cuidar também. O Instagram de Ranieri tá aí na tela, @RanieriBrito, _psicólogo. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Bruna, e é sempre oportuno e muito bom falar sobre esse tema, que tem uma abrangência enorme hoje no dia a dia das pessoas, que é a saúde mental. Sem dúvida. Né? Até a próxima. Eu fiquei feliz pelo tema desse ano ser voltado para a prevenção, porque geralmente a gente via o tema voltado para remediar, né? Sempre aquela questão do já existe o problema e vamos procurar tratamento. E cada vez mais a gente já busca falar da saúde mental de forma preventiva, e é possível. De fato. Obrigado, Obrigada, Ranieri. Até mais. Feliz também. Ano Novo. Feliz Ano Novo. Vamos voltar para nossa